Capítulo 29. Termologia. Gases perfeitos. Não há uma opinião uniforme e coerente entre os pesquisadores e autores de química geral, físico-química e física quanto aos termos gás ideal e gás perfeito. Alguns identificam essas duas denominações, outras procuram estabelecer uma ligeira diferenciação, e há aqueles que simplesmente adotam uma delas, sem tomar conhecimento da outra, como se ela não existisse. Adotaremos a não distinção entre estas nomenclaturas. Em nossa aula, falar gás ideal ou gás perfeito será interpretado exatamente da mesma forma. Gás real é todo gás que existe em qualquer condição de pressão e temperatura. É constituído de pequenas partículas materiais de massa e dotadas de movimento caótico. Estas partículas estão sujeitas a forças de atração em longas distâncias e a forças de repulsão quando em curtas distâncias. A ideia de que elas têm massa é antiga e remonta aos tempos dos filósofos gregos. Se elas não tivessem massa, não sentiríamos o ar batendo em nossas faces. Por outro lado, as forças de interação são necessárias para explicar, por exemplo, o fenômeno da condensação. Concluindo, podemos dizer que o gás real é um gás cujas partículas têm massa, volume e forças de interação. Gás perfeito é um gás hipotético, que não existe. É um modelo físico-matemático de uma das teorias mais bem construídas pela mente humana. A teoria cinética dos gases. Um dos sucessos dessa teoria foi explicar de forma convincente as leis empíricas dos gases e outros resultados importantes, como, por exemplo, a equipartição da energia total de um sistema. A maneira mais simples de apresentar essa teoria é a teoria cinética dos gases perfeitos. Seus postulados são os seguintes. Primeiro, um gás perfeito é um sistema formado por um grande número de partículas puntiformes, dotadas de movimento caótico chamado movimento browniano. Suas partículas têm massa, mas seus volumes são nulos. Terceiro, não existe força de interação, atração ou repulsão entre as partículas. Consequentemente, não há potencial de interação entre elas. Quarto, toda energia interna se encontra na forma de energia cinética translacional. Quinto, possuem velocidade e obedecem às leis de movimento de Newton. Sexto, propagam-se em linha reta. Sétimo, os choques com as paredes do recipiente são perfeitamente elásticos, isto é, a energia cinética não pode ser convertida em outras formas de energia, como, por exemplo, o calor. A partir dos postulados, podemos tirar as seguintes conclusões. Primeira, como as partículas são pontuais, não há choque entre elas. Os choques só ocorrem entre partículas e as paredes do recipiente. Segundo, a fim de que o movimento seja aleatório, a mudança de direção no movimento das partículas é decorrente dos seus choques com as paredes do recipiente. Terceiro, como não há forças de interação, um gás perfeito não sofre condensação, voltar a ser líquido. Quarto, para terem apenas energia cinética translacional, as partículas constituintes de um gás perfeito só podem ser associadas a átomos ou moléculas monoatômicas. Moléculas poliatômicas possuem energia cinética de vibração e rotação. Com esse modelo, a teoria cinética dos gases fornece um dos seus resultados mais expressivos, as equações de mudanças de estado do gás perfeito. Variáveis de estado de um gás. Para você saber caracterizar um gás e resolver a maioria dos problemas que surgirem pela frente, relacionados à teoria cinética dos gases, é necessário entender e saber trabalhar com três grandezas, que são importantíssimas para o gás: sua temperatura,
seu volume e sua pressão. Você já deve saber o que significa cada uma dessas grandezas, mas não custa nada uma pequena revisão. Temperatura. Mede o nível de agitação das partículas do gás, átomos ou moléculas. A unidade usada para essa grandeza no Sistema Internacional é o Kelvin. Volume. É a medida do espaço tridimensional ocupado pelo gás. Sua unidade no Sistema Internacional é o metro cúbico, mas algumas vezes o litro será utilizado. Observação importante. O volume de um gás sempre será igual ao volume do recipiente ocupado pelo mesmo. Pressão. É a medida da força aplicada pelo gás em cada metro quadrado das paredes do recipiente ocupado pelo mesmo. Esta força é aplicada pelas partículas do gás que se chocam contra as paredes do recipiente. A sua unidade no Sistema Internacional é Newton por metro quadrado. Mas outra unidade também utilizada é a atmosfera. Uma atmosfera corresponde a 10 elevado à quinta, 100.000 newtons por metro quadrado. Lei de Avogadro. Volumes iguais de gases diferentes, à mesma temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas. A partir dessa lei de experimentos, chegou-se ao famoso número de Avogadro, que é o número de moléculas por mol do gás. Sendo a massa molar dos gases diferentes, então a densidade é tanto maior quanto maior a massa molar. Lei de Boyle, transformação isotérmica. Verificou-se que se a temperatura de uma determinada massa gasosa for mantida constante, o volume desse gás será inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele. O gráfico de pressão por volume para esta transformação está apresentado ao lado. Essa curva é uma hipérbole equilátera, indicando que a pressão e o volume são inversamente proporcionais quando a temperatura permanece constante. Lei de Gay-Lussac, transformação isobárica. Na transformação à pressão constante de uma dada massa gasosa, o volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta. O gráfico de pressão por volume para essa transformação está apresentado ao lado. É retilíneo e constante, indicando que a temperatura e o volume são diretamente proporcionais, enquanto a pressão permanece constante. Lei de Charles. Transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Na transformação gasosa onde não há variação de volume, transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica, a pressão do gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. O gráfico de pressão por volume para essa transformação está apresentado ao lado. A reta vertical está indicando que a temperatura e a pressão são diretamente proporcionais, enquanto o volume permanece constante. Equação de Clapeyron. Com base nas leis experimentais de Avogadro, Boyle, Charles e Gay-Lussac, Clapeyron sintetizou-as sob a forma de uma equação de estado de um gás ideal. Como o volume de um gás é diretamente proporcional ao seu número de mols e à temperatura, e inversamente proporcional à pressão, então é natural a equação PV igual mRT, onde R, a constante de proporcionalidade, foi denominada de constante universal dos gases perfeitos. A seguir, alguns valores de R. Mudanças de estado de um gás. Um gás perfeito dentro de um recipiente, na figura ao lado, está sujeito à pressão P1, volume V1, temperatura T1, chamado estado 1 do gás. Por algum processo, alteram-se suas variáveis de estado que assumem os valores de pressão P2, volume V2, temperatura T2, chamado de estado 2. A relação é POVOTO igual a PVT, estado inicial, estado final. CNTP são condições normais de temperatura e pressão.
Até 1982, os valores padrões para temperatura e pressão eram temperatura 0 graus Celsius, pressão 1 atm. O volume molar 22,4 litros por mol. Mas a partir dessa data, a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, alterou o valor da pressão, de forma que os valores padrões agora são os seguintes. A temperatura continua sendo 0 graus Celsius, mas a pressão é 1 atm por aproximação. Então, o volume molar passou a ser 22,71 litros por mol. O volume molar de um gás é definido como o volume ocupado por 1 mol desse gás sob determinada temperatura e pressão. 1 mol sempre possui 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Mistura gasosa. Cada gás provém de um recipiente com pressões diferentes, P1, P2, P3. Volumes diferentes, V1, V2, V3. Temperaturas diferentes, T1, T2, T3. Quando misturados em um único recipiente, passam a apresentar uma pressão final da mistura PM, ocupar o volume final VM e possuir uma temperatura final de mistura TM. Esta é a relação entre pressão, volume e temperatura iniciais e da mistura. Exercício proposto número 1. Pare o filme, resolva o exercício, depois confira a resposta. Exercício proposto número 2. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta.